E, gente, vamos lá, né? Sem mais delongas, começar a nossa conversa de hoje. Na verdade, a conversa com as parteiras de hoje faz parte, né, da nossa semana de aquecimento. Então, sejam muito bem-vindas a esse primeiro episódio da nossa semana de aquecimento para a jornada Descomplicando o Parto Puerpério, que, para quem ainda não sabe, é um evento nosso que iremos fazer entre os dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro, tá? É 100% online, 100% gratuito. Quem ainda não se inscreveu, se você já se inscreveu, ok. Quem ainda não se inscreveu, é muito simples, é só clicar no link que está na nossa bio. Lá vai aparecer algumas opções, inclusive da jornada Descomplicando o Parto Puerpério. É só clicar, se inscrever e seguir o passo a passo, tá? E no nosso Conversa com as Parteiras de hoje, para quem não me conhece primeiro, né? Às vezes chega gente aí que ainda não conhece a gente, então vamos nos É apresentar, né? verdade, Eu sou Tailane. verdade. E eu sou Camila, e nós somos parteiras, né, da BMCare, parteiras profissionais. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o que é o parto humanizado e como identificar se o seu pré-natalista é um profissional aliado com esse conceito. Exatamente. Então, primeiramente, né, eu gostaria de falar que muitas pessoas, já adentrando no tema da nossa live de hoje, muitas pessoas confundem, né, o conceito de parto humanizado, muitas vezes nem sabem o que é. Tem gente que acha que parto humanizado é aquele parto em que a mulher pare na água, né, pare sozinha, pare sem intervenção nenhuma, né? Então, é, às vezes as pessoas pensam parto natural, né? Então, por isso que o parto sem intervenção. E o parto humanizado, ele pode ser tudo isso e pode ser nada disso também, né? E o objetivo Exatamente. nosso é justamente abordar qual é esse conceito, né, aqui hoje. Exatamente. E quando a gente fala da humanização da assistência ao parto e ao nascimento, é um conceito muito mais amplo, né, do que a gente ouve por aí. E o que sustenta essa humanização do parto? Inclusive, hoje na consulta, hoje à tarde, estava justamente falando sobre isso, né? O que é essa humanização do parto? E quando a gente fala em humanização, a gente fala de três pilares principais, né? E um desses pilares é compreender mesmo o parto, que ele é um processo mais do que um evento biológico. Não é só aquela mulher que está ali com aquele útero, com aquele bebê que precisa sair, né? Ele é um evento biopsicossocial e espiritual. Inclusive, porque na verdade mesmo, ele envolve um grupo social, né? Tanto a mulher, como o bebê, como sua família. E isso, né, está mesmo intimamente ligado ao psicológico. E também ao lado espiritual para quem acredita em alguma fé, né? Que é para quem professa alguma fé. E o segundo pilar, quando a gente fala de humanização, é o reconhecimento do protagonismo e da autonomia da mulher, né? Da mulher, da parturiente que está ali passando por esse processo. E compreender que todas as outras pessoas que estão ali na cena do parto são coadjuvantes. Ou seja, a paciente, né? A gestante, a parturiente, é que é a protagonista. E o terceiro pilar da humanização que a gente fala é a assistência e a tomada de condutas baseada em evidências científicas. Portanto, quando a gente fala, né, que mesmo que o parto precise de indução, ele também pode ser um parto humanizado. Um parto com analgesia também pode ser um parto humanizado. Um parto que precisa ser finalizado, né, com o uso de fósforos, uso de barco, parto instrumental, ele também pode ser um parto humanizado. Assim como também um parto natural que não necessite de nenhuma intervenção, ou um parto na banheira, né, também é um parto humanizado. E é muito engraçado, né, Thay, que a gente ouve questões falando sobre a humanização, que muitas vezes a mulher que tem mulheres que pode ter um parto domiciliar ou que pode ter uma experiência de um parto natural que não foi humanizado, né? Se deixou de obedecer um desses pilares, não é considerado um parto humanizado. Então, o parto humanizado precisa envolver todos esses pilares. É isso aí. Eu lembro de uma vez que a gente foi numa consulta, né? E uma gestante ela virou para a gente e falou assim: esse negócio de parto humanizado eu não quero. Não quero nada disso. Na hora a gente tomou aquele baque assim, tipo assim, você sabe o que é, minha senhora? É conceito de parto humanizado? Né? E ela disse assim: não, eu quero tudo que eu tenho direito, quero tudo que possa ser feito para poder o bebê nascer. Eu olhei para ela e falei assim, perguntei, né, se ela sabia qual era o conceito de parto humanizado. Depois eu falei, então você vai querer
Cristelé, episiotomia, ocitocina sem indicação, romper bolsa sem indicação. Aí ela foi, né, abrindo o olho assim e encostando na cadeira. Então, o conceito que ela tinha de parto humanizado foi isso que a gente falou anteriormente, né, de parto na água, parto sozinha, parto sem intervenção, e assim vai. Então, na cabeça dela era isso. Aí a gente foi explicar para ela qual era o conceito de parto humanizado, né? Explicar para ela esses 3 pilares aí que Mila falou, e que é o que muitas vezes causa confusão na cabeça das pessoas, certo? Então, é importante a gente saber do que se trata para que a gente possa decidir de forma consciente se a gente quer isso para a gente ou não. Quando uma pessoa ela entende o conceito de parto humanizado, é muito difícil que ela simplesmente diga, eu não quero para mim, a menos que a mulher ela queira, por exemplo, uma cesariana eletiva, né? Numa cesárea eletiva ou numa cesariana, mesmo não sendo programada, mas vamos supor, ela espera entrar em trabalho de parto e vai para a cesárea. Aí a gente não fala mais de parto humanizado. Aí a gente fala de uma cesariana baseada em evidências. A gente abordou isso, inclusive, na live da semana passada, em uma das lives da semana passada. Mas por que não se fala de parto humanizado em uma cesariana? Porque o terceiro pilar, ele cai por terra, que é o do protagonismo da mulher. Por mais que, às vezes, esse conceito possa incomodar algumas pessoas, mas essa é a verdade. Numa cesárea, a mulher está completamente passiva e à mercê dos profissionais que estão fazendo a cesárea, né? Então, é claro que nesse procedimento, né, a mulher ela pode ter várias escolhas respeitadas, mas essa questão do protagonismo feminino fica suspensa, né, vamos dizer assim, no caso de uma cesariana, tá? Exatamente. E engraçado quando a gente ouve aquela frase, então, né? Eu quero um parto normal, mas não quero um parto humanizado, não. E é justamente isso que a gente falou, né? Quando a pessoa não entende o conceito. E é muito comum a gente ouvir também essa fala vindo de profissionais, né? Que é muito comum acontecer isso. E saber esse conceito, por que a gente está trazendo esses conceitos para vocês aqui, né? Irá permitir, por exemplo, reconhecer um profissional que está alinhado com a humanização do parto e nascimento. Ou não, né? Se aquele profissional está alinhado ou não com essa humanização. E dessa forma, você pode buscar outro profissional que corresponda às suas expectativas. E isso independente da idade estacional que esteja. Tem muitas mulheres que ficam presas àquele profissional por falar assim, não, mas já comecei com ele, eu estou com medo de mudar agora nessa reta final e tal. E acaba indo com aquele profissional, sabe que não é alinhado com a humanização do parto, sabe que não é alinhado com as suas expectativas, mas mesmo assim continua, e aí no final a gente já sabe que não é uma coisa que vai dar certo, né, Thay? Que termina bem. A maioria das vezes há frustração, porque a pessoa tem uma expectativa, a mulher tem uma expectativa, e essa expectativa não é correspondida pelo profissional que está acompanhando ela no pré-natal. Tá? Então, aqui na cidade, né, onde a gente está falando, por exemplo, é muito comum que a gente acompanhe gestantes de outras cidades, por exemplo. Não apenas pelo fato, né? Apenas, na verdade, pelo fato de elas virem buscar aqui profissionais que correspondam a essas expectativas que a gente falou, né? No que se refere ao parto humanizado, porque em suas cidades elas acabam não encontrando profissionais, né, que correspondam a essas expectativas. E isso, havendo essa possibilidade, é algo bom a ser feito, justamente pelo que a gente falou anteriormente, de que quando a mulher ela vai ali com um profissional achando que vai receber um tipo de assistência e no final ela acaba em outro tipo quer dizer, passando por condutas, né, que ela não esperava, por exemplo, isso deixa a mulher muito frustrada, muito mesmo. Exatamente. E aí, talvez, né, você esteja se pensando agora, mas assim, a humanização não é algo bom para todos os profissionais, todos os profissionais não deveriam trabalhar dessa forma? Exatamente, né? Quando a gente fala assim sobre parto humanizado, a gente deveria falar bem assim, eu estou mexendo com o ser humano, né? Não deveria existir outra forma de trabalho a não ser humanizado. Mas, infelizmente, não é essa a realidade, né? Porque muitos profissionais da área de obstetrícia acabam ficando presos naqueles conceitos lá da sua época de formação e eles acabam não se atualizando, né? E o pior disso é que muitos deles realmente acreditam que estão fazendo bem para as mulheres,
porém segue suas condutas, né, baseadas nas suas próprias opiniões e carregadas de muitas condutas que já foram muito ultrapassadas. Né? A gente meio que até se espanta. Mila falou rapidamente sobre isso, existem profissionais mesmo da obstetrícia que dentro da obstetrícia é como se existe uma polarização. Às vezes tem profissionais que olham para outros profissionais que buscam agir de forma assim, humanizada. Eu acredito que seja justamente porque não entendem o conceito. Porque lá vem fulaninha do parto humanizado. É. O parto humanizado é? O parto vai ser... Teve uma vez que eu estava no hospital, aí foi um técnico de enfermagem. Não, porque o parto dela vai ser humanizado, né? Aí eu olhei assim, não discuti com ele, né? Porque não cabia conversar no momento sobre isso. Mas eu fiquei pensando, gente, qual será o conceito que a pessoa tem a respeito de parto humanizado? Né? Porque, como Mila falou, deveria ser algo natural. Né? Tem gente que, inclusive, é contra esse termo parto humanizado, humanização da assistência, porque acha que, tipo assim, estou lidando com ser humano. Né? Se é ser humano, automaticamente é humanizado. Mas aí quando a gente volta para os conceitos que a gente falou anteriormente, o tripé, né, de enxergar o parto como um evento biopsico, socioespiritual e não apenas biológico, enxergar o parto como a mulher como protagonista do processo, né, tudo isso vai fazer cair por terra quando esses conceitos não são seguidos, né? Quando a pessoa toma essas condutas, como Mila falou, baseada nas próprias opiniões, porque eu faço assim, sempre fiz assim e sempre deu certo. Infelizmente, a obstetrícia é a área da ciência, da medicina mais desatualizada que existe em relação à atuação dos profissionais. Porque tem gente que acha isso. Vai ser sempre um feto que tem que passar por uma bacia e sair por uma, né, por uma genitália de uma mulher, ou então vai ser sempre uma cesárea. A cesárea, basicamente, é a mesma coisa que é feita sempre. Né? As 7 camadas de tecido que são cortadas, a forma como deve ser feita, a técnica, pronto, tirou o bebê, acabou, já foi. Quando na verdade não é apenas isso, né? Não se trata apenas de uma barriga, de um útero gravídico que a gente fala, de uma barriga e de uma parte íntima, né? Ou de, enfim, de um útero que vai ser cortado e de um bebê que vai sair do corpo de alguém, né? Então, cada dia que passa, cada vez que passa, a gente percebe o quanto que outras coisas tantas estão interferem nesse processo, né? Às vezes a gente encontra mulheres que, por exemplo, Mila já acompanha uma gestante que, enquanto ela não tomou analgesia de parto, ela não conseguiu parir, porque o medo dela estava relacionado a hemorroida, né? Então, ela estava com medo de acontecer como aconteceu no parto anterior, e aí, enquanto ela não tomou analgesia e sentiu o alívio das sensações do períneo, ela não conseguiu ter o parto. Então, isso tudo interfere. Não é só uma mulher, tem que fazer força, tem que botar o menino para fora. Não. Uma situação que aconteceu no parto anterior estava interferindo na mente dela, no psicológico dela, para que ela não conseguisse dar conta de seguir o processo. Né? Então, não é só um evento biológico. Não é só um corpo que passa por dentro de outro corpo, né? Saindo de um outro corpo. São várias questões interligadas, né? Questões sociais, questões emocionais, questões espirituais e assim vai. Né? Exatamente. E aí, como você pode identificar se o profissional é ou não é aliado com a humanização do parto? Primeiro, entendendo o que é o conceito, né, do parto humanizado, que a gente já falou aqui, né, Thay? E depois estudando para conseguir identificar algumas características que podem te ajudar a reconhecer o perfil do profissional que te acompanha. E essas características a gente vai dar aqui detalhadamente para vocês. Então, se for esperto aí que está assistindo essa live, aproveita e anota essas estratégias que a gente criou aqui, né, com alguns passos para você fazer esse teste com esse profissional, né? E lembrando que você tem várias consultas de pré-natal que você pode conseguir direitinho, desde a primeira consulta, aplicar essas estratégias, né? Para você, desde o início, conseguir identificar alguma coisa que não está alinhado ali na humanização, você aproveitar e procurar outro profissional. E isso tudo que Mila falou é importante por um motivo, assim. Às vezes a gente encontra pessoas que dizem, eu acredito, eu confio plenamente no profissional que está me acompanhando, né? Eu sei que ele sempre fará o melhor para mim. É com esse discurso que muitas mulheres acabam caindo ciladas, né? Porque existem profissionais que vão realmente achar que o que ele está fazendo, por mais desatualizado que seja, por mais ultrapassado que seja,
ainda assim é bom para a mulher. Tem profissional que acha, por exemplo, que toda primípara ou toda mulher que está parindo pela primeira vez precisa de episiotomia, só pelo fato de que ela nunca pariu. Tem profissional que sempre acha que vai ser necessário romper a bolsa, tem profissional que acha que vai ser sempre necessário ligar a ocitocina, independente dos outros critérios ou dos critérios que tem que ser observado, né? Então, são várias questões que envolvem a assistência e que a gente precisa estar ciente, né? Enquanto gestante, eu falo enquanto mulher, né? Eu não estou me colocando aqui no lugar de profissional, mas estou falando no sentido de que se você deseja uma assistência humanizada, uma assistência respeitosa, esse discurso de eu confio plenamente no profissional que está me acompanhando, ele sempre fará o melhor para mim, sem que você se prepare ou sem que você identifique se aquele profissional realmente é um profissional alinhado à humanização, como eu falei, pode ser uma cilada bem grande, tá? Então, o que é que a gente precisa, né? Existem algumas estratégias que você pode utilizar para observar se o profissional que você escolheu, né? Ele é um profissional que é alinhado à humanização da assistência ao parto e nascimento, ou se você tem que partir para outro, certo? Então, como Mila disse, a gente tem um pré-natal inteiro para poder conversar, para poder identificar essas estratégias, né? Identificar essas questões que eu vou falar aqui agora, tá? Então, desde a primeira consulta, você deve o quê? Demonstrar as suas preferências em relação ao parto, tá? Especialmente se você deseja vivenciar um parto normal, certo? Tem profissionais que eu acho bem legal, assim. Tem profissionais que já na primeira consulta, ou às vezes até quando a mulher vai marcar a consulta, a pessoa já fala logo, ela não atende, ou então eu não atendo, não assisto parto normal. Eu acho que é muito mais honesto da parte do profissional com a gestante falar isso do que ela dizer ou ele dizer que acompanha, mas ficar ali cozinhando, como a gente costuma dizer, né, a mulher, e enganando ela para no final da gestação já a mulher com aquele barrigão doida para se livrar da barriga e ver seu bebê, ter seu bebê no colo. Aí o profissional vira e dá uma desculpa lá, esfarrapada, do porquê que vai ter que ser cesárea, né? Então, e o seu desejo pelo parto normal, você deve falar isso para essa pessoa desde a primeira consulta e observar o que essa pessoa fala. Então, você deve observar como é que esse profissional ele se comporta. Então, se ele disser algo do tipo assim, tá muito cedo para falar de parto, né? A gente pode conversar sobre esse assunto mais adiante. Isso aí é uma das situações para ligar o seu sinal de alerta, certo? Porque o processo de construção da sua experiência de parto respeitosa, né, o processo de descomplicar o parto, né, começa durante a gestação. Você já pensou se a gente for deixar para falar de parto na última consulta? Lá no terceiro trimestre? Né? Então, esse assunto ele tem que ser abordado desde o início. Até porque existem mulheres que têm dúvidas sobre essa questão desde o início. Tá? Então, usar essa estratégia é muito legal. Mila, fala aí o número 2, a estratégia 2. A segunda estratégia, assim, que é bem valiosa também. Perguntar se aquele profissional que vai te atender, ele trabalha em equipe, né? Ou o que ele acha, né? Se você falar bem assim, quero ser acompanhado por um enfermeiro obstetra, ou então quero ser acompanhado por uma doula. Se ele disser que não vê necessidade, né? Quando você fala que quer ser acompanhado por um profissional, ou que isso é frescura, aí você precisa desconfiar, porque hoje em dia a gente sabe que o melhor nível de assistência é justamente o trabalho em equipe, né? Principalmente uma equipe transdisciplinar. Então, se aquele profissional ele fala para você e fala que é bobagem ter uma doula, fala que é uma bobagem ter um enfermeiro obstetra, é outra cilada assim que deve ser levado muito em consideração. E você quer ver outra coisa, profissionais que indicam, por exemplo, uma doula, né, que trabalha só com tal doula. Desconfie também, porque nenhum médico obstetra ele deve indicar, né, falar que só trabalha com tal doula na equipe, porque doula é da mulher, sempre a gente fala isso, né, Thay? A doula ela é da mulher. Então, são sinais, assim, né? Estratégias que a gente dá para você chegar e olhar e desconfiar desse profissional também. É isso mesmo. E porque Mila falou da doula especificamente, né? De que a doula é da mulher. Por isso, porque é uma pessoa que realmente cria um vínculo com a mulher ali e está ali para
é como se fosse um acompanhante profissional da mulher, né? Então, se é um acompanhante profissional, né, que existe o acompanhante que a mulher pode escolher, e tem essa profissional que vai acompanhar a mulher também. Tem que ser uma pessoa com quem ela se sinta bem, com quem ela, né, já tenha construído um vínculo prévio, e não alguém imposto pelo profissional da equipe. É diferente do nosso caso, por exemplo, que somos enfermeiras obstetras, né? A gente cria esse vínculo prévio também com a mulher, a gente realiza consultas de pré-natal, tem a consulta de vinculação, mas o nosso trabalho ele é muito mais voltado para a monitorização materna e fetal, né? Então, a gente tem um vínculo? Tem. A gente oferece suporte emocional? Oferece. Mas o foco principal da nossa assistência é a monitorização da mãe e do bebê. Então, por isso que não necessariamente a enfermeira obstetra, nesse caso, na verdade, a enfermeira obstetra pode ser da equipe, por exemplo. Né? Como a gente, por exemplo, trabalha em equipe com algumas médicas, né? Alguns médicos obstetras aqui da cidade, por conta disso, né? De que não há um problema, a equipe tem enfermeira obstetra que acompanha. Certo? E cada dia que passa, né, Mila, a gente percebe como é importante esse trabalho em equipe. Tanto por Sim. parte da gente, quanto por parte do médico obstetra que está acompanhando aquela mulher. Porque imagine um profissional só para dar conta de tantas mulheres. Né? A chance vai ser de que ou ele parte da obstetrícia, ou ele vai embora, para de atender parto normal, ou ele começa a fazer isso de uma forma muito com a Mecanicista, qualidade né? Exatamente. Com a qualidade inferior. inferior, exatamente, porque não tem como, não dá conta. Né? Não tem. É subhumano, né? Na verdade, não tem como. Não tem condição. Exatamente. A terceira estratégia que você pode utilizar é questionar ao profissional a opinião dele sobre procedimentos como episiotomia, que são procedimentos que não são recomendados que sejam feitos pela Organização Mundial de Saúde, por exemplo. Tá? E essa é a resposta da pessoa, né? Foi algo do tipo, não há evidência científica que apoie a realização de tais procedimentos. Né? Se for diferente disso, na verdade, a gente sugere fortemente que você repense sua escolha. Porque a resposta mais adequada é justamente essa. Não há evidência científica de que apoie a realização de tais procedimentos. Se o profissional diz assim, eu faço de vez em quando, eu acho que pode ser necessário, e você já, né, o botãozinho de alerta que ligou no início já está pem, dizendo a você, corre que é cilada. Certo? Exatamente. E outra coisa muito importante. Gente, vocês estão anotando essas dicas que a gente está dando, né? Essas estratégias aí são bem certeiras, viu? A quarta estratégia que sempre a gente fala é para você perguntar para o seu pré-natalista sobre o plano de parto. Né? Quando você pergunta, espera que ele te encoraje, né, para fazer o plano de parto, para você elaborar. E se por acaso acontecer o contrário, isso tem um forte indício que você não será ouvido no seu trabalho de parto. Recentemente, a gente ouviu um relato de uma gestante que ela falou, né, para a pré-natalista que ia elaborar o plano de parto, né, que ia começar, e a pré-natalista disse que não precisava, porque como ela quer acompanhar o parto, né, então ela não precisava fazer o plano de parto. E que tinha assuntos que ela não precisava saber, que só o médico saberia. Então, é uma forte, assim, eu acho que a Sirene chega e fica assim, de alerta para essa fala, porque é totalmente fazer o quê, gente? É tirar a autonomia da mulher, né? E isso assim, chega a gente. Eu mesmo fiquei incrédula assim quando eu ouvi. Eu falei assim, nossa, que coisa, viu? A gente fica falando sempre aqui, né, sobre autonomia, sobre você falar, né, o que você prefere, suas preferências para o momento do nascimento, e aí o profissional virar e falar que você não precisa falar sobre isso, porque não é necessário. É como se desse uma flechada assim, e você, ai meu Deus, não acredito. É retroceder, né? Retroceder tudo que vem construindo, né? Toda essa bandeira que a humanização do parto está levantando há tantos anos, né? Pois é. Então você imagina, né? Não precisa. E a pessoa esquece também, né, Mila, de que
ela não vai ficar na assistência à mulher desde a hora que a Exatamente. mulher entra até a hora que ela sai do hospital. No plano de Exatamente. parto a gente descreve, inclusive, vou logo adiantar que é o tema da nossa live de amanhã, né? Vocês Já vai dar spoiler de amanhã? spoiler. Quem já sabe que é algo que a gente bate muito nessa tecla, e a gente não podia deixar de falar sobre esse assunto na nossa semana de aquecimento para a jornada. Então, voltando, né? Quando a mulher faz o plano de parto, ela descreve as escolhas dela, aquilo que ela quer, aquilo que ela não quer, para todos os momentos em que ela está na maternidade. Para o pós-parto também, para os cuidados com o bebê também. E não é o profissional médico que vai ficar lá o tempo todo, desde a hora que a mulher entra, como eu falei, até a hora da alta da mulher, prestando assistência. Né? Não será unicamente ele o profissional que vai prestar assistência para essa mulher. Então, dizer que não precisa fazer o plano de parto, porque ele, né, ou ela vai estar na assistência, vai estar prestando assistência à mulher, isso é inconcebível. É algo que realmente vai de encontro a todas as recomendações que já existem relacionadas a isso. É um exercício mesmo para o desenvolvimento da autonomia. Quando a mulher ela faz o plano de parto de uma forma consciente. Não simplesmente pegar, copiar e colar também. Se for copiar e colar da internet, aí realmente precisa nem fazer. Mas se a mulher ela desenvolve ali, né, ela raciocina, ela pensa sobre aquilo ali, ela medita sobre aquilo ali, ela faz escolhas de forma consciente, isso é muito bom para o desenvolvimento desse terceiro pilar, que é o protagonismo feminino. E o próprio Ministério da Saúde, né, Thay, ele recomenda fazer, tá na caderneta da gestante, fazer o plano de parto, né? E não é uma coisa... exatamente, não é uma coisa que eu, Camila, que Tailane, né, que a gente fica falando aqui, porque a gente acha, é bonitinho, é uma... o trabalho da pega. Exatamente. É um trabalho fazer o negócio. Tem gente que a gente tem um roteiro, né, Mila? A gente tem um roteiro que a gente manda para a gestante, geralmente tem 4 páginas. Aí tem gente que olha assim, nossa, 4 páginas. 4 páginas de um roteiro. Então você ainda vai pegar isso aí e fazer o seu plano de parto baseado nesse roteiro. Então não é uma coisa que diga assim, que legal, tô indo ali na praia passear. Não. A ideia é justamente te fazer pensar e raciocinar sobre as escolhas que você quer tomar, que você deseja que aconteça, né, com você no seu parto, tá? Então, a outra estratégia que a mulher pode utilizar é conversar com outras mulheres que também já tiveram bebês ou que já foram assistidas por esse profissional, né, pelo profissional que te acompanha, no caso, e saber como foram as experiências delas. Então, se é um profissional, você está lá na sala de espera lá do consultório, ou se chega mulheres, né, que já tiveram bebês para consulta de pós-parto, por exemplo, e você fala com essas mulheres, pergunta como foi a assistência, qual foi a via de nascimento, né? Em caso de cesárea, qual foi a indicação? Tudo isso vai te dando pistas de como é esse profissional na assistência. E se é um profissional que está alinhado com o que você deseja ou não. A gente sempre fala que os relatos, né, o exemplo, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, serve, né, de estratégia para você conhecer um pouco mais sobre como é o profissional na assistência. Exatamente. E outra estratégia, assim, bem interessante também, você pode achar que pode dar até um pouquinho de trabalho, mas não é tão trabalhoso assim, é muito fácil de você encontrar, é você ver se esse profissional, né, se ele atender por plano de saúde, solicita do plano as taxas de cesárea que esse profissional ele já fez, né? E se essas taxas de cesárea estiver acima de 15%, conforme, né, que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, a gente sugere fortemente que você não espere para ver que com você será diferente, porque não vai, gente. É muito mais fácil, acreditem, muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais cômodo fazer uma cesárea do que assistir um parto normal. Não é à toa que a gente vive no segundo país do mundo campeão de cesáreas, né? E cesáreas desnecessárias. No setor privado, essa taxa é quase 90%. Então, não espere pagar para ver, porque pode ser uma cilada, assim, uma das ciladas muito grande, e que depois, né, quando você cair a ficha que realmente foi enganada,
o sentimento de frustração depois, né? Vem muito forte, e aí junto com o puerpério, né? E acaba causando aquela bola de neve imensa. Então, essa é uma dica muito boa, né? De ver no plano de saúde. E você consegue isso de uma maneira bem fácil também, rápida também, de você conseguir ver essas taxas de cesárea do seu profissional. A menos que você queira pagar para ver, lutando. Como a gente já acompanhou uma gestante uma vez que ela teve que, na segunda gestação dela, né? A primeira tinha sido a cesárea, e na segunda ela queria muito parto normal. Ela descobriu, na verdade, que na primeira ela caiu em uma cesárea desnecessária. E aí, na cidade que ela morava, não tinha boas opções de pré-natalista, né? De médicos obstetras. E aí, o único que ela tinha, que era pelo plano de saúde também, era uma extremamente cesarista. E aí ela falou que ela fez o plano de parto dela, ela catequizou o marido dela, o acompanhante, e toda consulta era um perrengue. Toda consulta o profissional queria vir com uma fala estranha e ela tinha que rebater. Tanto que na terceira gestação, que foi a que a gente estava com ela, acompanhou ela falou para a gente que a gestação anterior, por mais que ela tenha conseguido parto normal, foi extremamente estressante, cansativo para ela, porque para ela Cansativo. conseguir um parto normal, ela teve que, quase que literalmente, né, que ela não caiu na mão, mas teve que lutar muito por isso. E ela conseguiu? Conseguiu, mas com esse preço aí, né, de se desgastar muito durante toda a gestação, ir para as consultas sob tensão, né, porque ela sabia que o profissional que estava acompanhando ela era um profissional cesarista, e realmente ela com 9 centímetros de dilatação, ele ainda queria levar ela para cesárea. E não falava com ela, não, falava com o marido. Oferecia cesárea para o marido. E o marido dizendo, não, 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 ela quer parto normal, e ela conseguiu parto normal, mas pagando esse preço aí. Né?